Então, muitas vezes o cara tá aqui, ó, na chance da vida dele. Pressão, desafio, oportunidade. Isso não machuca a gente. Que dia que a pressão te machucou? Que dia que a intensidade te machucou? Deixar uma coisa que não está funcionando é difícil. Deixar uma coisa que está funcionando é mais difícil. Eu tive que deixar aquilo pra trás. A verdade é que é ali que eu virei homem. Sabe, pra chegar e falar, quer saber? Eu que fiz, se eu tô dizendo que fui eu que fiz, eu faço o outro. Até porque quem faz, faz sempre. Quem faz, faz sempre. Quem ganha, ganha uma só. Se eu estiver numa mesa competindo com um cara e ele não tiver uma aliança dessa na mão, ou é uma fase transitória desse cara, ou ele é menor que eu, porque ele não tem coragem de se entregar para uma mulher, ele não tem coragem de bancar uma mulher, ele já tem problemas. Se ele não tem filho, Elton, você mede as pessoas assim, meço. Se eu perder para um cara que cria samambaia, eu vou falar o quê pros meus filhos? E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio. Hoje nós vamos fazer um episódio no mínimo inusitado, diferente. Esse cara que tá aqui, ele viaja em dois mundos, ele circula bem em dois mundos. Esse cara circula bem no mundo empresarial, que recentemente um time meu foi lá visitar a empresa dele, e ele circula bem no mundo digital. Então ele vai poder falar com propriedade dos dois mundos. Eu, Lázaro, falo com propriedade do mundo físico, empresarial, Faria Lima, online. E eu não falo nada. Online, o Lázaro está à esquerda. Este cara circula bem nos dois mundos. E eu acho que é por isso que ele está aqui no Padrinho hoje. Como eu falo muito de trazer gente que faz negócio de verdade, ele faz nos dois ambientes. E aí a gente vai falar um pouco disso profundamente. Mas é óbvio que antes de falar, para você que é empresário, que tem de 5 a 50 mil funcionários, quer cuidar, quer engajar seu time, quer manter seu time feliz, conheça o Grupo Bom Pastor Multiassistência. Lá dentro tem um plano corporativo que você monta um plano de benefício específico para o seu negócio. Você escolhe assistência odontológica, telemedicina, assistência veterinária, você escolhe seguro alto, você escolhe um pacote de benefício muito, muito barato, já vai ajudar você a ter custo, vai ter custo e ganho de escala e vai engajar. Capital intelectual, meu amigo, não dá para economizar nele. E o engajamento do seu time é fator crítico de sucesso. Então, clica aí no link, conheça o Grupo Bom Pastor. E se você está precisando de uma plataforma, um meio de pagamento, se você quer fazer um lançamento de produto online, confia aí na Page. Page, a melhor plataforma de produtos online, de infoproduto. E também, melhor meio de pagamento para o seu negócio. Então, também clica no link aí e conhece. E é óbvio que agora eu vou ter que falar quem é essa pessoa que vai contar pra gente um pouco da história pessoal deles e depois ele vai fazer até um comparativo entre mundo online e offline, porque, como eu disse, ele vem circulando bem nos dois mundos. Meu amigo Elton Euler, bem-vindo ao Padrinho, meu irmão. Bom demais estar aqui contigo. Uma mesa pesada, uma mesa gostosa. É isso aí, mesa a ideia, séria. Cara, quando a gente tem conversado aí, quando eu falei, puta, tem que chamar o Elton no Padrinho, porque a ideia era essa. Aqui, geralmente, eu trago o cara que ele só tá no off. Trouxe um cara aqui do digital. Aí eu falei, tem que ter um cara que flutua nos dois ambientes. Ele tem um negócio que ele faz aqui no off, com gente, com todo um monte de coisa. E ele entende bem e pode dar dica pra galera que quer falar no tão famoso digital. Uma dica de verdade, né? Não aquela dica de mentira que tem uma galera aí que conta. De narrativa, né? Narrativa. Porque foi pro digital, a narrativa come solta. Então, eu vou querer ouvir muito isso. Mas antes, irmão, quem é Elton Euler? A gente vai começar pela vida pessoal, depois vamos mergulhar no trabalho. Boa, então vamos embora. Eu sou um cara que sou apaixonado por gente. Eu tenho 5 filhos. Porra, literalmente, mas você fala um negócio. Filho é a melhor coisa do mundo. É bom demais. É bom Entendeu? Então, eu tenho um sócio que fala que vai ter 6 filhos, né? E eu acho que está no caminho certo. Você fala um negócio, eu tenho 3. Mas é bom demais, velho. Ser um cara feliz. É bom demais, é bom demais. E desafia a gente a prover, desafia a gente a crescer, desafia a gente a encarar muita coisa, né? Não pode ter medo do futuro para ter 5 filhos. Para ter um, já não pode ter medo do futuro. Para ter 5, então... Para estar vivo, você não pode ter medo do futuro. Exato. É isso. Um menos ainda. 5, não tem muita opção. Tem que ir para cima e pronto. Tenho 5 filhos. Eu comecei a minha carreira... Eu sou um cara de TI. Fui para a comunicação, fui parar no desenvolvimento humano. Nessa jornada, eu quebrei 17 projetos diferentes. Então, diferente de você que já deu certo há muito tempo, fez muita gente dar certo, eu sou um cara que veio de família desestruturada, do lado do pai, do lado da mãe, sabe? Uhum. E
essas duas famílias desestruturadas se encontraram e criaram mais uma família desestruturada e lá vem a história do Elton começando ali. E eu sempre quis fazer coisas grandes, mas eu não tinha repertório para isso, né? Não tinha referência empresarial, não sabia o que era criar um negócio. E depois que você cria um negócio, você descobre esse tal de gestão. Aí tem um caminhão de coisa para fazer e, no fim das contas, eu só queria ter uma vida boa, comprar uns carros legais e viajar o mundo e não sabia que tinha... não sabia que tinha que fazer tudo isso. 90% das pessoas. 90%. E aí os filhos foram chegando, os boletos foram se acumulando e aí eu vivi aquela história do afegão médio, do brasileiro mediano ali. Nome sujo, aquela coisa toda. Até que eu me descobri ali um bom comunicador tentando fazer uma startup dar certo, uma startup que eu tinha inclusive recebido o aporte do governo e tinha imaginado que aquilo tinha sido para mim o sinal de sucesso. Pô, se o dinheiro do governo veio agora no sentido contrário, né? Pô, até o governo está apostando em mim, agora vai dar certo. E não deu certo. Só que eu tinha prometido para minha esposa que se não desse certo daquela vez, eu ia fazer concurso público. Não estava dando certo, eu falei, puta, ferrou agora, eu vou ter que fazer concurso e eu não queria. E eu comecei a escrever. E aí descobri que aquilo que eu fazia no mercado digital se chamava de copy. Cara, você é um copywriter, você escreve bem. Eu falo, então vamos lá. Tem gente que paga para isso? Tem. E aí eu comecei a escrever, comecei a ensinar, mas eu era o cara de mão na massa, tá? E foi ali... que fazia o copy mesmo. Eu era o cara que fazia copy. E aí depois eu criei um método com base na minha forma de fazer, que se chamava Humanês. Foi meu primeiro negócio que deu certo. Depois das 17... Como é que era o nome? Humanês. E a proposta era justamente pegar essa galera que correu para o digital, se robotizou e não teve resultado. Porque o cara que se robotizou e teve resultado, tá ruim, mas tá bom. Essa é a verdade. E no mercado digital existe uma premissa quase que irresponsável. Você tem ali, por exemplo, um médico sendo lançado por alguém que paga 3 contos para um garoto de 17 anos escrever sobre menopausa, impotência sexual, qualquer coisa do tipo. E na época não tinha chat GPT, era a cabeça de um garoto de 17 anos. Então, quando eu chego no mercado, eu pego e falo, putz, eu de fato escrevo muito bem porque eu aprendo muito rápido. Então, eu sou um cara que eu só lido com a pequena parte daquilo que eu sei, mas nessa pequena parte eu vou dar show. E na minha jornada empresarial, que tem o Elton comunicador, o Elton pesquisador, o Elton comunicador, pesquisador, empreendedor e empresário. A minha parte empresarial, ela é baixa. E eu não tenho vaidade para dizer, se você me deixar sozinho na empresa, eu vou falar, irmão, toma a chave aqui. Dancei. Se eu entrar... Você sabe que isso é maturidade. Maturidade, até para entender... Porque você tem que colocar o ego no bolso. Você tem que colocar o ego no bolso para dizer que, por exemplo, poxa, tem gente que vira e fala, o Elton é um gênio. No meu quadrado, eu sou um gênio. No meu quadrado, o nego passa mal para jogar comigo. Na parte de comunicação, aqui entra a parte de produto também, eu sou muito bom e gosto disso. E na parte do desenvolvimento pessoal. Hoje, no meu mercado, eu posso falar, bicho, eu ponho os caras para passar mal. Mas... eu conheço o negócio lá, você tem uma retaguarda boa. Tem uma retaguarda gigantesca. Então, eu entendi muito rápido que eu era bom de criar coisas e convencer pessoas. Ponto. Por isso que no desenvolvimento pessoal eu dei muito certo. Por quê? Terapia nada mais é do que um processo de entendimento e convencimento. Depois eu vou te contar que uma vez eu fui demitido, sabia? Da terapeuta. Pô, quero saber. Depois te conta. No meio da decorrência, quando a gente chegar nessa fase, eu vou te contar, não deixa eu esquecer, não. Então, eu entendi. Peraí. Vender um produto, vender uma ideia, vender um serviço, quando eu venho para o universo terapêutico, para o universo de mentoria, eu preciso convencer uma pessoa de que ela está errada, convencer a pessoa a bancar o preço da correção e preparar essa pessoa para que ela faça do jeito certo. É uma venda o tempo todo. Então, por isso que eu não acredito que terapeuta bom é ruim de venda. Se o cara é ruim de venda, meu amigo, ele tem problema com dinheiro, ele tem problema com ele tem problema com os outros, ele não vai dar conta de convencer ninguém de nada. Eu entendi isso muito rápido. E aí eu fui para o mercado digital. E as minhas copies convertiam consideravelmente a mais do que as outras. Ali eu conheci o Renato. E ele era um cara de bastidor. Ali eu já entendi, esse cara me completa. E ele entendeu muito rápido, esse cara me completa. E tem uma história interessante que ele estava quebrado e eu não sabia, estava tentando vender para ele. Eu era quebrado e ele não sabia. Nós estávamos os dois gastando um para impressionar o outro. Até que chegou uma hora que a gente falou, cara, vamos se unir para a gente construir um negócio legal, que seja bom para você, que seja bom para mim.
Então, ali eu comecei a abrir mão de tentar ser bom naquilo que eu não era. Então, eu não sou o cara irresponsável de dizer não precisa olhar números, não precisa olhar processos, não precisa olhar gestão. Eu não sou esse cara. Até porque se você fizer isso, um dia tu vai ter um efeito colateral e vai se fuder. Não tem jeito. É lei da vida. Então, eu sou o cara que diz, eu não sou bom nisso. Mas quando você vai na minha empresa, você vê que tem gênios fazendo isso. Né? Então, tem gente que vira e fala, isso não é importante? Pô, não é isso que eu digo. Eu digo, é importante, eu sei que eu não sou bom fazendo, não estou tentando ficar bom fazendo e Vou botar alguém pra fazer. vou botar alguém para fazer. Então, eu me uni societariamente a pessoas que são boas de estratégia, são boas de processos, de números e de gestão, e na parte do produto e da venda, do convencimento, eu vou muito rápido. E é bizarro a galera do digital chegar na minha empresa e perguntar, para que esse tanto de gente? Eu falo, não, é uma empresa, pô. Isso aí. Eu não sou a empresa. Eu sou um influencer da minha própria marca, eu sou o comunicador, eu sou o vendedor, eu sou o cara que vai Silvio atrair. Santos era o garoto propaganda das empresas eu sou dele. o Silvio Santos da minha empresa. Ele tinha Exatamente. 35 empresas e ele só fazia publicidade das empresas dele. Esse papo. Esse é o jogo. E eu acho que a chegada de caras como você no digital provoca uma tensão do cara olhar e falar, você não tem uma empresa, você tem uma máquina de vendas. Até aí tudo bem. Agora, o desdobramento disso pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser desastroso. Uhum. Então, eu estou no mercado, eu comecei nesse jogo aí em 2016 para 2017. E essa era a próxima pergunta. Era assim, cara, quando foi essa virada, né, do cara ali que sua vida profissional... Pessoal, você falou, família estruturada, cresci sem saber o que eu queria mais ou menos. Exatamente. Tentando. E essa virada? Que ano e como foi? A virada veio de 2016 para 2017. Em 2015, eu recebo o aporte de 200 mil do governo do Distrito Federal através da FAPDF. Esse projeto deu errado, eu precisava fazer alguma coisa da vida. Descobri que era um bom comunicador, criei o Humanês. Eu descobri isso... Isso em 2016. 2016, 16 para 17. Eu descobri isso porque quando eu escrevi para o edital, eu escrevi 2 projetos, o meu e de um amigo, os 2 passaram. No edital seguinte, eu escrevi 3, os 3 passaram. Você falou, pô, esse negócio ficou... Sou bom nesse negócio. E o outro projeto não tinha dado certo, eu precisava fazer alguma coisa, e um amigo falou, cara, você é copy, você é bom. Eu falei, poxa, tem alguém dizendo que eu sou bom, tem alguém disposto a pagar por isso, e eu precisando de dinheiro para pagar. E você foi ser copy dos outros nessa época? Eu fui ser copy dos outros. Eu escrevi de tudo. Menopausa, mercado financeiro. Se você pedir para explicar cocô de bode, eu vou explicar cocô de bode. Se você pedir para explicar alguma coisa que eu não sei, eu vou entender rapidinho e explicar aquilo. Então, a minha parte de entender as coisas e embalar para que os outros entendam é muito boa. Criei o Humanês, conheci o Renato, que tinha um programa de emagrecimento na época. Fiz uma copy para ele no Risco. Ele falou, cara, não tenho dinheiro para te pagar, essa é a verdade, mas se você for bom do tanto que você fala, a gente fica sócio. Num processo do produto de emagrecimento. Num produto de emagrecimento. E, rapaz, aí tá eu tomando meu uísque em casa, botei uma música sertaneja aleatória lá, e para você ver como a minha cabeça funciona. Aí tem um cara cantando uma música. Eu sou o Robin Hood da paixão. Eu, não tem fudendo Robin Hood da paixão, você rouba de um para dar pro outro, não faz sentido. Aí eu falei, porra, se faz sentido na música, faz sentido no emagrecimento. Aí ali eu criei uma associação com uma campanha chamada Doe o Seu Peso, e a proposta era tirar de quem não tem e dar para quem tem, transformar o peso do gordo em comida para quem passava fome. Cara, a COP deu certo, converteu 65% a mais comparado com o que ele tinha. Mas como é que é assim? O cara emagrece e aquilo virava doação para outra pessoa? Exatamente. O pobre? Pro pobre. Em grana? Em grana. Então, ó, você não quer mais esses 20 quilos, ok, eu vou tirar ele de você com um compromisso. Depois disso, a gente vai juntar, você vai doar 20 quilos, eu vou doar 20 quilos também, a gente vai alimentar os pobres. Então, foi um contexto. E aí, só que eu precisava ali ainda de um elemento comunicativo mais forte. Mas isso não é nem copy, isso é criativo. Exato. É mais do que isso. É mais do que isso. E eu já tinha entendido isso. E aí, fiquei sócio do Renato. Trouxe ele para sócio no Humanês, porque eu pensei, esse cara é bom de estratégia e vamos juntar força nos vamos dois. juntar força nós dois. Mas ainda faltava um braço de operação. E nós sabíamos isso. Hoje nós temos um grupo onde eu sou o cara que olha um futuro que ninguém vê. Quando eu aponto, geralmente é só o Renato que me entende. Ele fala, tá, parça, deixa eu entender, deixa eu digerir isso aqui. Depois ele vem e cria o caminho. Depois a gente traz a Jaque, que é a pessoa que faz a ponte.
Entende? Ela que está no chão de fábrica lá, cuidando da operaçãozinha. Eu estou olhando lá longe, o Renato tentando achar caminhos para isso tudo. E a gente foi criando essa sinergia. Daí a gente criou o Corpo Explica, que eu fui o cara que tive a ideia, criei a ferramenta, mas nós tínhamos dois sócios experts. Então, nós nos apresentávamos como os três ali. Tinha um doutor em psicologia, um fisioterapeuta e eu. O atrevido da parada ali. Mas eu tinha sido o cara que tinha tido a ideia e eu era o cara que escrevia todos os textos para todo mundo falar. E surgiu como o lance do Corpo Explica? Porque é o grande negócio de vocês hoje, né? Na verdade, foi até 2022, quando a gente teve uma treta societária gigantesca, eu saí do Corpo Explica. Depois eu voltei. Mas foi uma treta, assim, gigantesca, dessas que você está acostumado a ver em empresas. E aí eu saí. Quando eu saí, nós criamos esse novo negócio, porque eu queria o Corpo Explica de volta, mas não estava disposto a lutar por ele o resto da vida. Então, criamos esse novo negócio, que hoje é a Aliança Divergente. Aliança Divergente. E aí, como foi a história da Aliança Divergente? Que é legal falar números para a galera entender. Primeiro lançamento, sem um centavo de tráfego, e meu perfil era pequeno, porque eu só trabalhava o Corpo Explica, então eu não tinha Instagram. Tinha o Instagram do Corpo Explica, mas não tinha o Instagram do Elton, meu perfil era fechado. Então, quando eu saio do Corpo Explica, eu tinha ali 19 mil seguidores. Caraca. Isso em O 2000 Corpo Explica tinha quanto? 1 milhão, mais ou menos. E aí, a gente faz um lançamento. Na época, quando eu saí, o perfil cresceu um pouco. Quando a gente fez o lançamento, tinha 35 mil seguidores. Nós fizemos 940 vendas a R$2.000. Aí, fez o caixa. Isso em outubro. Aí, janeiro, a gente começou a estruturar isso no ápice da treta societária. 9 processos, aquele rolo, processo de todo tipo. Todo tipo mesmo, de agressão contra a mulher até fraude, até concorrência desleal, não sei o que, uma salada. E aí, no caso, eu já era o Elton do Corpo Explica, que tinha aquele posicionamento de, putz, esse maluco tá tentando criar um caminho para a humanidade, para a pessoa se entender, e aí vem toda aquela pressão. Peraí, vocês não são capazes de se entender? E aí tinha toda aquela história do cara que quebrou 17 vezes, toma aí, otário, a 18ª, sabe? Então, nesse furacão, a gente cria a Aliança Divergente. O Manês eu já tinha deixado. Vamos lá, só para a gente pegar a cronologia. Veio o Manês, deu certo. Por que eu crio o Corpo Explica? Porque eu queria uma copy para o emagrecimento. E o Renato conhecia uma pessoa que era minha aluna e nós nos encontramos em um evento e aquele papo vai, papo vem, ela começou a citar o cara que é a referência científica do Corpo Explica, que é o Wilhelm Reich. Só que ela começou a explicar de um jeito que ele não dava atenção. E eu falava, porra, presta atenção. Ele, não, cara, não tem nada aqui. Eu falava, tem, porque ela quis dizer isso, isso, isso. Então já era aquela genialidade do Elton do Manês traduzindo o que ela quis dizer. Aí ele explicou um pouquinho, aí eu falei, presta atenção. Quando ele começa a prestar atenção, ela volta a explicar e ele desconecta de novo. E assim, no Manês, se era escrita, você tinha que cortar tudo que era importante para você, e se era palestra ou vídeo, você tinha que deletar tudo que gerava distração. Então, desconectou ali, eu corrigia. Ele desconectou pela segunda vez, eu falei, bicho, presta atenção. Ele, não, conheço ela, isso aí não tem nada não. Eu falei, cara, tem, porque ela está querendo dizer isso, isso e isso. Quando eu falei a segunda vez, quem assustou foi ela. Porra, como assim? Eu falei, cara, por uma questão lógica e de estrutura, não tem como não ser isso. E aí eu fui explicando até o final e eu me interessei por aquilo. Por quê? Aí eu tinha um problema em casa, porque era um cara frustrado até aquela fase da minha vida. E eu tinha uma filha, que é a minha segunda filha, que ela era muito parecida comigo. No corpo, magrelinha e tal, e no jeito. E aí eu entendi por que ela era parecida comigo. Só que eu entendi por que eu tentava mudar o jeito dela. Porque eu pensava, eu sou parecido com ela, eu sou um fracasso, se ela continuar assim, ela vai ser o quê? Um fracasso também. Cheguei em casa, bicho, resolvi essa parada, eu falei, bicho, isso é poderoso. E aí eu entendi que não existia ali um método, nem uma forma de medir, e a explicação era péssima. Então, eu vou ter que criar. Pensei, bicho, se eu explicar isso do jeito certo, eu já sabia explicar. E se eu criar uma ferramenta disso, tem um negócio gigantesco. Aí eu criei o Corpo Explica. Acordei com a ideia, chamei os sócios, falei, vamos montar juntos? Vamos. Aí era eu, Renato e um casal. E aí, é o que brigou. Que é o que brigou. Aí no meio do caminho o casal se separou, ele saiu, ela ficou, e a gente começou a brigar. Aí a gente afastou ela, aquela treta toda, ela voltou, aí eu falei, então fica com a empresa para você. Aí ela ficou com a empresa, afundou, aí estava no meio do processo judicial, eu falei, você não vai dar conta de tocar? Você sabe que não é qualquer um que toca uma empresa
ser mais do que ninguém sabe, né? Então, por exemplo, se deixar na minha mão, eu não dou conta de tocar. Só que na treta societária, ela não brigou só comigo, brigou com todos os sócios. Então, tipo assim, na cabeça dela, ela e o marido dela, que era tenente-coronel do Exército, ia chegar lá, não, deixa que a gente toca. Uma empresa com 200 funcionários, que tinha faturado 35 milhões de reais e um caminhão de coisa acontecendo. E aí nós saímos, minto, eu saí, o Renato ainda ficou segurando as pontas ali, mas aí não dava porque a pessoa não vendia e, putz, caos. Caos na empresa, caos na vida pessoal e foi um momento da minha vida que eu me vi na estaca zero. Por que estaca zero? Tinha feito uma grana, mas a verdade é que não era aquele caminhão de grana para o resto da vida, tá? Boa parte dessa grana ainda estava na empresa, que aí na treta, caixa foi sendo consumido. E quando eu fui criar um negócio novo, que era GPS, virou Aliança Divergente, eu tive que partir intelectualmente do zero, porque eu não ia usar nada do Corpo Explica. Só que eu pensei, nesse momento aqui, quando eu comecei o Corpo Explica, eu era só um comunicador. Hoje eu já sou o Elton do Corpo Explica, já tinha feito a validação científica do Corpo Explica e tal. E diferente do que a galera pensava, que existia aquela narrativa que nós também construímos, ela é a figura científica do Corpo Explica. Na verdade, era a história que a gente tinha na cópia. Eu era o cara que estava construindo tudo. Só que tinha que deixar tudo para trás, pô. Método, empresa, ferramenta, narrativa, nome, tudo. Noite sem dormir. Noite sem dormir, bicho. Noite sem dormir. E mesmo com os recursos que eu vou te falar um negócio que eu falo pra todo mundo, né, cara? Que escolha bem seu sócio. É pior do que casamento. Casamento, pelo menos, você beija e transa. Sócio, não. Não, exatamente. E quando dá uma merda, em termos de dinheiro, às vezes é até pior do que um divórcio. E cara, você sabe o que foi pior? Porque não existia solução. E aí eu sou um cara que, nesse meio tempo, eu me desenvolvi muito nesse lugar de observar o indivíduo e entender padrões, comportamentos, estruturar métodos. Eu já sabia, eu falava pro Renato, isso aqui só resolve quando termina. Tipo assim, enquanto tiver esse caminhão de dinheiro no caixa aí, o caixa tava assim, Lázaro. Ela vai ficar forte, não vai ficar na briga. A gente tem que deixar... secar, é isso mesmo. E a pessoa que está fora da operação, e eu falo isso no digital, tem muita gente que não tem noção do que é uma operação. Eu valorizo meus sócios porque eu sei o que é uma operação. Às vezes a pessoa está ali, é o expert. Chega lá, faz a live, sorri, dá uns autógrafos e tira foto e vai embora para casa. Esquece que tem uma empresa. Entende? Esquece que... Se você não tem empresa, você vai fazer voo de galinha. É voo de galinha. Eu falo, cara, quer crescer no digital? Quer crescer no digital? Mentalidade de offline. Certo? E pensamento e foco no digital lá dentro. Por quê? Porque você precisa ter uma empresa com governança, você precisa ter uma estrutura de cargos e salários, você precisa ter um desenvolvimento organizacional, irmão, porque se não tiver... Meu amigo, se você tem um cachorro quente, é eu, você, eu, empresa. Se você tem 10, já muda. Já muda. Já muda. A sofisticação, ela tem que acompanhar o crescimento. O crescimento, ele te obriga a ser mais sofisticado em gestão. Entendeu? Então, eu concordo gênero, número e grau. Às vezes, o cara não tem a noção do poder que ele está na mão ou até da bomba. Da bomba. E quanto As maior... duas coisas. Quanto maior, maior. E nós tínhamos uma empresa grande, crescendo rápido. A curva do Corpo Explica, para falar de projeção, tá? Primeiro ano, 1 milhão, segundo, 17, terceiro, 34. Naquela época que não era tudo isso. 1 milhão na internet, ninguém fazia 1 milhão no mês lá. Hoje a gente faz vários no mês, mas naquela época era 1 milhão no ano. E aquele negócio crescendo e, obviamente, né, um monte de coisa projetada para o futuro, inclusive alguns problemas, e aí vem uma treta, você fala, opa, peraí, vamos parar e resolver. E o que você falou é real. Escolha bem seus sócios. Escolha. E ali eu vi que eu tinha escolhido bem. Por quê? Nós éramos, naquele momento, 3 sócios, eu, a pessoa e o Renato, só que a Jaque, que hoje é a nossa sócia, já era vice-presidente. Então, era uma galera que, tipo assim, sentava numa mesa com maturidade para discutir. E a pessoa sapateando. Então, chegou a hora que a gente olhou e falou, galera, isso aqui possivelmente não tem a salvação. E a gente se preocupava com o emprego, com o método, com a marca. Nós tínhamos, só trabalhando para a gente, mais de 200 analistas formados por nós. Desde cabeleireira que tinha aprendido o nosso método, até médico que usava o nosso método. Então, assim, gente ganhava 20, 25 mil no mês fazendo análise com a gente. Então era uma empresa, bicho, o Corpo Explica estava dominando, voando. Maurício Meirelles querendo fazer um show chamado Corpo Explica, eu atendendo um monte de famoso, negócio voando, bicho, no ápice, Lázaro, no ápice, sabe?
Deu a treta. E aí teve um dia que a gente chegou e falou assim, galera, quem faz essa porra? Treta geralmente é por coisa pequena, foi não? Pequeno que não cabe, pequeno que sobra nessa xícara. Pequena, extremamente Geralmente pequena. cara, sabia? E aí a gente chegou e falou, tá, não tem solução. Só que ali, cara, eu também precisava amadurecer. A verdade é que eu era um cara que estava tendo o meu segundo negócio de sucesso. Entende? E eu falo que deixar uma coisa que não está funcionando é difícil. Deixar uma coisa que está funcionando é mais difícil ainda. Eu tive que deixar aquilo para trás. A verdade é que é ali que eu virei homem. Sabe, para chegar e falar, quer saber? Eu que fiz, se eu estou dizendo que fui eu que fiz, eu faço outro. Até porque quem faz sempre. Quem faz sempre. Quem ganha, ganha uma só. Exato. Só que a verdade é que eu não tinha feito várias coisas como você já fez. Então, eu tinha feito uma coisa boa e uma muito grande. Então, nem eu tinha histórico. Eu tinha uma convicção, mas não tinha histórico. Só que a gente olhou um para o outro e falou, galera, peraí, eu crio um negócio da noite para o dia. Você tem uma estratégia absurda. Você já gerenciou planta de obra, de indústria, você já gerenciou fundo, você já a solução para o futuro está aqui. O passado não tem solução. Eu vou criar um negócio novo, me dá um tempinho na cabeça e vocês vão resolver o negócio velho. Esse foi o nosso combinado. Então, assim, muitas vezes, depois que você cresce, talvez seja tarde demais para achar as pessoas. Tem muito cara que às vezes bate na sua porta desesperado porque ele está gigante, ele está com um problema e ele não tem as pessoas. 90%. Ou se tem as pessoas erradas nos lugares errados. E às vezes é até pior, né? Muito pior. E aí o que eu fiz? A minha relação com o Renato e com a Jaque e com o Reinaldo, que é o outro sócio, assim, de muita confiança. Nós temos outros negócios que já estava rodando. E aí o Renato virou e falou assim, cara, se tranca, cria algo, vamos vender. Depois que a gente vender, a gente vai entregar. Depois que a gente entregar, a gente vai estruturar. Então, vamos para cima. Assim a gente criou a Aliança Divergente, que o seu time viu lá. Tem praticamente 200 e poucas pessoas trabalhando. Nossa jornada foi, no lançamento, mais ou menos R$2 milhões. Primeiro ano, 70. Segundo ano, 168. E no terceiro ano, agora, a gente está buscando 411. Milhões. Porra. Com um único produto. Com um único produto. Explica para a turma o que é a Aliança Divergente. A Aliança Divergente é uma comunidade de desenvolvimento pessoal onde eu ofereço uma estrutura que tem os métodos que eu mesmo criei para aumentar a permissão, que é a teoria que eu mesmo criei. Então, eu vou para a internet só para vender uma ideia. Eu vendo uma ideia, a minha empresa faz a oferta, que é a venda, e a minha empresa faz a entrega. Então, se nós fôssemos fazer o business model canvas da minha empresa, da nossa empresa, o Elton é só um canal de aquisição. Ele está ali num parceiro estratégico. Sim. Só isso. E a empresa... Quem entrega ao time, a empresa se desdobra para criar formas de não depender do Elton. Através de uma metodologia. Através de uma metodologia. Então, eu desenvolvi os protocolos para combater a dependência emocional, medo, culpa, coisas que as pessoas já tentaram resolver nas mentorias, imersões, terapias e religiões. Esse é meu público. O cara tem um problema de relacionamento, dinheiro ou saúde, ele tentou resolver, não conseguiu resolver, ele vem para a Aliança Divergente. Então, aí, nós estruturamos isso, pegamos o Corpo Explica de volta, e aí hoje a Aliança Divergente oferece uma estrutura terapêutica para quem quer solução para si e o Corpo Explica oferece uma técnica para quem quer trabalhar com outras pessoas. E me conta o seguinte, o Corpo Explica hoje, ele era o principal business. Hoje, dentro do business, ele está com quantos %? Hoje ele é o nosso terceiro negócio. Ele representa aí... Se você fizer 400 milhões, ele vai fazer o quê? Se eu fizer 400, ele vai fazer 40. Então é 10% do negócio. 10%. Não, o grupo esse ano busca 400, busca perto de 1 bi. E ele 40. Então o Corpo Explica é pequeno hoje. E era o principal. Era o principal. Olha que às vezes um problema da turbulência sai uma grande jornada, irmão. Exato. O avião entra na turbulência, depois ele aprende a sobreviver na turbulência do caos e ele sai uma grande jornada. Ou seja, né, você estava no meio do imbróglio onde o seu melhor negócio estava indo para o buraco. Exato. E este seu melhor negócio, hoje, é
Um pedacinho. Um pedacinho. Business. E é louco porque naquele momento eu dependia do Corpo Explica e hoje é o Corpo Explica que depende de mim. E ele foi estruturado para ser tocado com uma operação totalmente à parte. Então ele tem um CEO, tem sua própria sede, sua equipe de venda. A gente replica o nosso modelo de governança em todas as empresas. Então, assim... Você tem um centro de serviço compartilhado? Tem um centro de serviço compartilhado. E fica com todo o back-office? Fica com todo o back-office. Algumas coisas são específicas de cada negócio que eles têm liberdade para tocar ali, seguindo aquela cartilha. Mas o administrativo, financeiro, jurídico fica no Jurídico, CSC. RH, tudo no CSC. É isso aí. Financeiro. Quantas empresas tem ao todo dentro do grupo hoje, Alta? Hoje nós temos rodando plenamente 4 empresas grandes e algumas embrionárias ali, em frentes diferentes. Que o nosso modelo é o Elton cresce... E essa assim, se você perguntar, você é uma empresa do digital, sim ou não? Não. Você não é digital. Você usa o digital como canal de canal. Distribuição. Só canal. Desliga meu Instagram que canal de distribuição. Canal de distribuição. Entendi. Eu uso bem a internet. Porque existe um negócio que é assim, eu conheço um monte de gente que a empresa é o digital. Por quê? Porque ele vende no digital, ele entrega no digital, ele busca lead no digital e a empresa funciona 24 horas no digital. A única coisa que entra através do digital, mas bate no caixa é o dinheiro. Exato. O resto tudo feito no digital. E mesmo esses caras, eles têm que ter governança. Mas, geralmente, como o negócio é muito escalonável, eles têm menos funcionário. Exato. A margem era absurda, não é, acho que não é a mesma. Até porque o custo do lead mudou muito. O custo do lead mudou muito, o mercado se sofisticou, os profissionais são mais caros. Por exemplo, eu não tenho coragem de fazer uma campanha de lançamento como a galera faz hoje. Como são as campanhas de lançamento na internet? Você capta o lead, você apresenta uma campanha, uma história, você apresenta uma oferta e joga o cara no checkout e pronto. Eu hoje não tenho coragem de fazer isso. Você joga ele com um humano para fazer fechamento. Eu jogo ele num processo comercial. Ninguém compra direto na minha empresa. Me dá só o link de pagamento. Não. Passa por gente. Você vai passar por gente com o apoio de IA, mas eu não tenho coragem de deixar o cara no caixa. Se você comprar, você comprou. Uma pergunta que eu ia fazer, que eu acho que vale a curiosidade para todo mundo. Antigamente era o seguinte, clica no link e compre. Eu vendo um produto, eu falo, cara, esse copo é maravilhoso, ele é preto, está escrito de um lado do Padrinho Podcast, do outro lado está escrito negócio, conquista de verdade. Entra aqui e clica. O cara vai lá e compra. O digital do passado era assim. Exato. Arrasta para cima e leva e plomba. Muita gente ainda está nesse digital do passado. Mas quantos por cento representa ser hoje? No arrasta para cima, quantos por cento compra? Porque cada vez mais eu vejo menos gente fazendo assim. A verdade é que eu sempre jogo o cara para uma ficha. Você não joga ele, arrasta para cima e tira o pedido. Não, nessa ficha ele cai em um processo comercial onde a primeira camada é IA. Então, muitas vezes ele compra nessa camada sem passar pelo humano. Mas ele está num processo onde ele é mapeado do começo ao fim. Então, eu não tenho arrasta para cima se comprar, comprou. Eu não trabalho recuperação de venda, que é a ideia que a galera do digital tem. Se você não comprar automaticamente, eu venho tentando vender para você depois com um argumento novo ou com uma forma de pagamento nova. Não, eu já coloco o boleto parcelado no primeiro momento e eu tenho ali um humano para conversar com esse cara no primeiro momento. Eu não entendo ou não acredito digital como um mercado digital. Eu acredito no digital como uma forma de aquisição online. Se você me colocar para vender na praça, eu vou criar uma campanha para vender na praça. Se você me colocar para vender em hospital, eu vou criar uma campanha para vender em hospital. Então, hospital é o quê? Para mim, canal de aquisição. Instagram para mim é o quê? Canal de aquisição. YouTube para mim é o quê? Canal de aquisição. Se eu for para a TV, vai ser o quê? Canal de aquisição. E eu sou só o rostinho bonito da marca, que nem é tão bonito assim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Existem, a gente tem 362 perguntas aí, aguardem, turma, mas é o seguinte. Primeiro o passo que é uma curiosidade nossa, eu sou um cara do off. É claro para todo mundo, sou um cara de gestão, sou um cara de finanças, sou um cara da área comercial e do marketing, mas off. Digital. Você vê gente que não tem nem conteúdo e faz muito sucesso. No digital, o sucesso que eu falo é ganhar, talvez não faz dinheiro, é ganhar expressão. Okay. É uma autoridade. Você vê gente que com conhecimento profundo e que tem pouca relevância. Você vê gente que
não adianta fazer lançamento dele que não vai rolar, que a gente está até conversando isso mais cedo. Quais são as características que você fala assim, puta, o cara tem uma empresa que ele vende livro e ele quer ir para o digital para vender livro. Esse cara, como expert, esse cara que vai estar na frente da câmera fazendo o que você faz tão bem, quais as características que esse profissional ou ser humano, que eu não sei como é que separa isso, porque na tela é um mesclado, né, velho? Sim. Meio profissional, meio ser humano, não é só profissional, porque senão fica boring, né? É um negócio meio... O que esse cara tem de ter para diferenciar, para ser tão atrativo? No Ou passado, para dar certo, né? É isso, para dar certo. Porque é o seguinte, no passado, todo idiota dava certo no digital, lembra? Exato. O cara fazia piadinha, pegadinha, o cara explodia, só que hoje a maioria está desaparecendo. O que esse cara, característica, eu vou fazer te pergunta depois, características de um bom líder para o seu negócio e tal. Mas primeiro característica de uma persona que é um bom produto no digital. Legal. Você fala assim, esse cara, se ele fizer isso, ele vai dar certo. Se ele for para a internet, ele vai dar certo. Isso. Perfeito. Aí eu vou trazer duas coisas, tá? Primeiro, eu acredito que existam óculos para empreender. Tem um cara que ele tem um óculos do produto, ele enxerga um negócio e enxerga produtos para aquilo. Ele enxerga um cliente e enxerga produtos para o cliente. Ele é um cara de encantamento, ele é um cara de experiência. No nosso offline, a gente fala o seguinte, são pessoas com a cabeça do consumidor. Pronto. Eu quero que gente que olhe para minha empresa com a cabeça de quem me compra e me traga esse caminho. Perfeito. Só para quem está assistindo entender, esse cara sou eu. Perfeito? Tem um outro cara que ele tem um óculos da venda. Ele não se importa com o produto. Ele não alcança mecanismos para melhorar aquele produto e ele sabe que não é papel dele. E ele também não se importa muito com a operação. Ele é aquele cara o seguinte, se eu chegar aqui eu vendo, eu posso não ter o melhor produto e nem a melhor empresa, mas e possivelmente eu até quebre essa empresa, porque eu vou vender tanto que talvez eu descubra que eu não paguei o imposto, que eu não... Não vai entregar? Que eu não vou entregar, eu vendi demais. Esse cara é o seguinte, ele olha e fala, eu vendo. É livro? Vendo. É caneca? Vendo. É charuto? Vendo. É você? Vendo também. Inclusive, vendo você fumando charuto, lendo um livro, tomando um café. Esse é o cara da venda. Esse cara, na minha empresa, é o Renato. Sim. E aí, tem o óculos do número, que é a pessoa que chega e fala, gente, peraí, para melhorar esse produto, eu preciso de X milhões, para ter esses X milhões, eu preciso ter uma eficiência na operação e uma escala na venda. Na minha empresa, essa pessoa é a Jaque. Perfeito? Eu acredito que na internet, as pessoas de venda e de produto têm mais chances de performar bem ali, ok? Você, para mim, por exemplo, eu vejo muito você como um cara de venda e operação, certo? Você não vai se preocupar tanto com o produto ou você vai trazer um cara para você, isso é um serviço que alguém faz. Então, você vai ali, pau. Você entende que se você subir ou se você aparecer, tem um objetivo. Cara, é vender, senão eu fico em casa. Make money. Exatamente. Então, para mim, esse cara precisa entender quem é ele no jogo. Eu não consigo ver o cara do número dando certo na internet. Entende? Paulo Guedes, por exemplo, ele é um cara de número que performa muito bem Sou fã. na comunicação. Você conhece pessoalmente. Quando você vê o Paulo Guedes pessoalmente, o Paulo Guedes da internet, você fala, nossa, a internet não mostrou quem é ele. Quem ele é. Entende? Por quê? O cara do número, às vezes, ele entende que basta saber, basta ter. Por quê? Ele está respaldado tecnicamente. Sabe qual é o defeito meu e é o defeito de todo coroa que fez a mesma coisa por 35 anos e se orgulha de conhecer bastante? É a gente não comunicar com a clareza necessária para o outro lado da mesa entender. Eu, às vezes, o meu defeito eu falo um negócio contigo e na minha cabeça você entendeu tudo. E na sua você entendeu 30%, velho, porque você não tem as mesmas experiências que eu tive. Você não teve as mesmas vivências que eu tive. Eu estou comunicando com você baseado nas minhas experiências, na minha vivência. Exato. Para a comunicação ser perfeita, o outro lado da mesa tem que ter o mesmo nível de sofisticação de conhecimento. E nem sempre isso acontece. Na internet, nunca. E a internet é movida a corte, aí você fala, eu só tenho esse tanto tempo. E aí tem um ponto que é o seguinte, e eu falo para as pessoas, quem é denso, vem para a internet, competindo com a galera rasa, acredita que precisa ser mais denso para convencer e provar que é melhor que a galera rasa. Mas quando você vai para o fundo, você fica sozinho. Você fica sozinho, por exemplo, você falou o negócio do Paulo Guedes, por exemplo. Paulo Guedes, em termos de economia, macroeconomia, talvez seja um dos caras que eu mais tenho vontade de escutar.
Cada vez que eu escuto, eu entendo mais. Eu vi uma E a gente está falando a nível mundo, né? Não a nível Brasil. Não. Agora, faz um mês, eu estava num evento dele, ele ficou 2 horas falando da situação macroeconômica pós-Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje no mundo, na América Latina e no Brasil. E as analogias do cara, é um raciocínio lógico tão grande, perfeito. Eu estava na mesa com umas 8 pessoas. Eu, que sou um amante da economia, né, sou um cara que tecnicamente entendo de número, porra, fiz 4 anos de contabilidade. Então, eu viajando e assim, porra, tá mergulhado. Né? Aí, de repente, eu fui perguntar pro cara do lado, o cara não tá entendendo porra nenhuma. Ele tá falando. Nada, se o Paulo Guedes fosse ser vendido na internet, ele literalmente teria que ser vendido, outra pessoa vendendo ele. Aí a gente entende o que o G4 está fazendo. Põe o Paulo Guedes ali, mas põe outro cara para trazer a relevância daquilo, não na profundidade, mas na superficialidade que a galera tá acostumada. Cara, eu babando no cara tava falando, o cara lá falou assim, mas o que ele quis dizer com isso? Exato. Rapaz, é isso, é a comunicação. Então, o poder da comunicação. A galera que chega na internet com repertório não tem que ter coragem de ser profundo, tem que ter coragem de ser raso. Sim. Porque você traz o cara no raso, naquilo que ele alcança, depois você vem descendo ele. Você sabe que você está coberto de razão para você também. Quando eu fui escrever esse livro, O que importa é o seu resultado, eu escrevi sozinho 700 páginas. E eu mandei para a Roseli. E a Roseli falou comigo, vamos esquecer isso aqui. Falei, por quê, Lázaro? Tá tão denso que tá chato, irmão. O brasileiro não vai entender. Sabe quantas pessoas têm a capacidade de entender o que você escreveu? Eu dissertava sobre um turnaround partindo da análise financeira do balanço para depois ir para o DRE e mostrar como dentro da operação afetava o fluxo de caixa. Exato. Não tem isso, esse capítulo não está nem aqui, porque ela falou, não adianta você escrever isso, talvez você venda isso para uma universidade de doutorado ou de pós-graduação em finanças. Mas quer uma dica boa? E aí pega essa para você e quem se identifica com o seu momento, com o seu tamanho, vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Vocês têm que ter o comportamento de baleia. Vai lá no raso, pega o cara por aquilo que ele entende, por aquilo que ele alcança, por aquilo que ele está buscando, e aí você vem descendo ele para o fundo. Se você conversar comigo sobre desenvolvimento humano, sobre câncer, sobre depressão, eu comecei com comunicação vindo de TI, hoje eu sou um brasileiro que busca o Nobel porque eu acredito que eu vou mostrar a cura do câncer e da depressão para o mundo. Perfeito? Se você conversar comigo, você fala, mas você é uma pessoa e no Instagram você é outra. Porque no Instagram eu estou competindo com a dancinha, eu estou competindo com um monte de coisa. Então eu entendi que ali eu preciso ser raso. E quando você pega algumas pessoas que precisam se provar, que precisam de uma série de coisas, aí ele não vai ter coragem de se descascar para se destacar. É exatamente isso, existe. Quando eu queria fazer o livro, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, não, mas peraí, o livro tem que se representar a mim. Ela falou... É a minha obra, né? Ela falou, médio, ele tem que dar uma pílula do que você sabe. Ele nunca vai poder representar os seus 35 anos de trabalho, porque o cara do outro lado não tem essa vivência. E lembra a sua capacidade, isso é para a vida, eu pego para a vida. A minha capacidade de interpretação e de absorção é um recorte da minha visão, é um recorte do meu conhecimento, é um recorte da minha sabedoria. Exato. E se a gente não tem a mesma vivência, como é que faz para entender? E aí vira nicho do nicho do nicho. Nicho do nicho do nicho. E esse é um dos motivos pelos quais eu acredito, e já termino de responder essa pergunta, eu acredito que a gente precisa ter coragem de escolher com quem a gente quer falar. Então, você vai para a internet, você furou várias bolhas, e são bolhas de pessoas que pensam de forma completamente diferente. Pô. Então, você vai furar bolhas, tem gente que vai acompanhar, tem gente que não vai acompanhar. E o cara que vai funcionar na internet, ele tem que saber qual óculos ele usa e ele tem que estar cercado de pessoas que usam os óculos diferentes. Senão, você tem 3 caras de produto melhorando o produto, melhorando o produto, melhorando o produto, ninguém faz oferta. Entende? E aí faz a oferta, ganha o dinheiro, ninguém faz a gestão. Peraí, tem um ciclo. Eu enxergo, alguém constrói e alguém preserva. E aí vai rodando esse ciclo. Na internet também é assim. Então, voo de galinha na internet está cheio. A diferença é que é um voo de 2, 3 anos. E aí a pessoa não percebe que ela está num voo de galinha. Cadê os coaches da época que eu cheguei? Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo e os que estão aí, a maioria não ganha o que ganhava antes. Entende? Então, beleza. E o cara que vai para a internet, ou o cara que vai empreender, ele tem que ter para mim 3 coisas. E aí vem para o meu universo, que é a capacidade, disposição e permissão. Você falou, poxa, às vezes mistura, confunde ali, um pouco é o técnico, outra pouco é a pessoa do cara, mas no fundo é isso. É isso, né?
Porque o cara vai para a internet, ele está tendo uma visibilidade que ele não tinha antes. Problema de identidade, problema de personalidade, insegurança, uma série de coisas. Se eu não trabalhar a permissão desse cara, ele vai ser um frustrado. Ele sabe mais do que todo mundo, trabalha mais do que todo mundo, mas não tem o resultado que todo mundo tem. Eu preciso juntar só essas 3 coisas. Não adianta eu ter só uma. Não adianta eu ter só 2. Eu preciso ter as 3. Assim como não adianta eu ter só permissão. O cara tem permissão, mas ele não tem capacidade para fazer aquilo. Ele quer fazer algo que ele não sabe. Ele vai ter que ir atrás de alguém que saiba. E para ele atrair essa pessoa, ele vai ter que pagar. Se ele não tiver condições, não adianta nada. Então, eu sempre trabalho essas 3 coisas. Quando eu aumento a permissão do cara, eu faço valer a capacidade e a disposição que ele tem. Uma coisa nova que é perfil da internet, né? Por exemplo, a gente está acostumado a fazer com mídia no off. O que funciona a mídia no off, né, cara? Eu vou lá, crio um produto e eu mostro ele na televisão e as pessoas gostam da minha campanha porque meu publicitário foi brilhante, como, por exemplo, vou dar exemplos, né, cara? Caldo Mage, o Zé Francisco, a galinha pintadinha do caldo, o Zé Francisco Queiroz era o criador daquilo. Foi top of mind direto. Bombril, top of mind. Aí você fala, o que tinha? Você tinha um pouco de carisma e um produto muito bem embalado. E o resto era exposição de mídia. Exato. Sabe uma das coisas que as pessoas no Instagram... Rapidinho, desculpa te interromper, mas você acha que na internet é diferente dessa jornada? Não, essa parte também é assim. Tá. Essa parte eu também acho o seguinte, é verdade, se você não tem um produto, uma boa exposição, também não vai prender a atenção da pessoa. Agora, me conta uma coisa. Por exemplo, na internet, o que acontece muitas das vezes, né? As pessoas ficam escrevendo lá no direct para mim, querendo saber minha vida pessoal. Querendo saber o que eu faço. Você quase não põe vida pessoal. Por que você não põe vida pessoal? Porque não sei o quê. Parece que a diferença para mim, uma TV aberta, produto, impacto na íris da pessoa. Na internet, impacto também, não tão grande no mesmo segundo que uma TV aberta. Em 30 segundos, nada distribui mais do que uma TV aberta. Em 30 segundos. Mas tem uma cauda longa, mas impacta. Só que as pessoas querem mais intimidade, você não acha? Eu acho, mas é por conta da natureza da mídia. Entendi. Então, quando você olha para uma televisão, você sabe que lá é lugar de celebridade, lá é lugar de gente grande. Entendi. Então, é natural essa distância. Aqui é gente normal. Aqui é gente normal. E quem criou essa proximidade foi a pandemia. Porque antigamente você só via o bumbum da Juliana Paz na novela, na Playboy ou na propaganda da Boa, da Antártica. Depois veio a pandemia, ela abriu o Instagram dela e começou a sambar. Aí você fala, opa, eu tô vendo a minha prima sambando e a Juliana sambando. Logo, eu tenho uma espécie de relação parecida com as duas. E aí aproxima a pessoa que está na TV quando ela está na internet. Porque esse dispositivo ele é um portal diferente daquele. Aquele dispositivo me mostra um mundo que eu não vou alcançar. Esse dispositivo me mostra um mundo que eu alcanço outras pessoas, que outras pessoas me alcançam. Então, essa proximidade ela é exigida hoje, fora que na internet a base do lifestyle, infelizmente, eu odeio isso, eu sou um péssimo blogueiro. O que eu abro de stories e deleto e deixo para lá, e meu sócio pede, faz um storyzinho para nós aí, quebra esse galho aí. Eu viajo o mundo com família grande e tal, e a minha ostentação é essa, sabe? Já é, né, porra? E já é. E eu tenho uma puta preguiça disso, mas a galera foi educada a querer ser aqueles que eles estão vendo. Mas para mim a estrutura é a mesma. Você tem um produto, você tem uma história e uma pessoa associada. A diferença é que hoje na internet a gente faz tudo isso. Você tem o produto, você tem a história e você é a pessoa associada a isso. Poxa, você é o cara em quem o Silvio Santos confiou. Peraí, se o Silvio Santos confiou nesse cara, eu também vou confiar. Mas o Silvio Santos tinha dinheiro, mas eu não sei quanto você cobrou, talvez o que você cobra eu dê conta de pagar. Então, já vem com um contexto, vem com a pessoa associada, e a verdade é que o cara vai, às vezes, fazer um curso com você, de um final de semana, na mesa de bar dele, ele ganhou um ativo social. Eu sentei com um cara que dava conselhos para o Silvio Santos, e ele me falou que eu tenho que fazer isso e isso na minha empresa. E aí, na semana seguinte, ele vai fazer, ele vai ter resultado, aí ele vai contar para todo mundo. Rapaz, eu estava com a minha operação bagunçada aqui, o conselheiro do Silvio Santos me mandou fazer isso eu fiz e já resolvi isso. Nós precisamos de uma história para contar.
E a internet, ela dá isso para as pessoas com a versatilidade maior do que a televisão. Entende? Mas na televisão sempre teve uma história. Por exemplo, Total, sempre. comida feita com amor. É Sazon, pô. E vou te dizer outra coisa. Por que as novelas da Globo davam tanto sucesso? Porque elas botavam você como membro da família lá dentro. Às 8 horas da noite, ela fazia parte da sua família. Exatamente. E aí você via Ninguém aquelas... fez isso como a Globo. Ninguém fez como... Por isso que ela importa novela para o mundo todo. Pô. Exporta, na verdade, né? Para o mundo todo. Por isso que ela exporta novela para todo canto desse mundo aí. Eu ia no planeta mesmo. É? Eu lembro que o Silvio falava o seguinte, eu não quero nem competir com a Globo, porque é impossível. Não dá. É impossível. Eu falava, pô, mas você falando isso... Ele falando, todo mundo tem que conhecer a sua limitação. Competir na teledramaturgia, novela, esquece. Isso é verdade. E conhecer essa limitação eu acho que é necessário. E a internet, ela, para quem chega na internet, parece que ela cria uma síndrome de super-herói ou uma exigência de super-herói. Eu falo para a galera, eu não sou quem vocês acham que eu sou, tá? Vocês convivem com o que vocês pintaram de mim. Pô, eu sou disléxico, cara. Eu escrevo cego guiando cego. Um vem com C, o outro vem com S. E se você me perguntar rápido se é com C ou com S, eu vou falar, bicho, escolhe um aí. Sei lá, né? É isso aí. Para lembrar que Jeep é com J, eu tenho que lembrar de não sei do que. Para lembrar que jeito é com J, eu tenho que lembrar de um Jeep cinza. Mano, é um inferno na minha cabeça para isso. E você é um grande copywriter. Sou um grande copywriter, um grande comunicador, mas eu entendi que isso para mim não dá. Assim como os números. Cara, isso para mim não dá. Eu jamais vou negligenciar. Por exemplo, se o Renato chegar para mim e falar, parça, vamos tocar a nossa vida diferente? Toca para lá que eu toco para cá, eu vou bater na sua porta, Lázaro. Me ajuda aqui. Não. Me ajuda não, meu irmão. Preciso de um sócio. Porque se você organizar para mim e for embora na semana seguinte, na outra vai estar pior. Pensa assim, e hoje... Eu olho, se eu olhar para o DRE, o balanço da sua empresa, eu faço o diagnóstico seu dos últimos 30 anos. Se você me der os últimos 5 anos de DRE e de balanço, de acordo com o óleo e farinha, eu te falo onde estão esses problemas. Mas é porque eu faço isso há 35 anos. Né? Eu faço isso há 35 anos. Tem cara que fala assim, cara, como que tu entende de passo a passo do processo da cadeia de supply chain, do processo financeiro, da área comercial e marketing? Eu falei, você, se fizesse isso há 35 anos, você também entenderia. Exato. A mesma coisa. É que assim, eu não variei, entendeu? Eu não fui jogar bola, eu não fui tentar ser médico, eu não fui ser professor de educação física. É igual eu falo eu fiz isso, entendeu? Eu não sei jogar bola. Por quê, cara? Eu sempre fiquei tentando fazer coisas. E nessa parte de produto, para mim é muito fácil. Eu crio produtos, eu crio narrativas, eu crio campanhas, eu crio métodos com muita facilidade. E aí eu entendi a minha limitação. Eu acho que o que falta para o empresário brasileiro é entender. Você é bom numa coisa? Vai lá. Faz aquilo. Traga outras pessoas que sejam boas, que vocês tenham relação. Agora, o brasileiro tem medo de sócio. Tem medo. Aí você fala, pô, tem medo de sócio. Cara, vai tratar isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou de tratar, cara. Você sempre expressou para mim, que você falou, Lázaro, ultimamente, eu entendo da psique humana, que é o meu core business. Eu falei, acabei que eu dediquei minha vida inteira para isso. Você falou que a última temporada da sua série é estudar isso profundamente. E eu tenho uma pergunta para você. Qual que é o primeiro passo que uma pessoa tem para destravar a vida e por que alguns dão certo e outros não? O que tem de característica daquele cara? Eu conheço gente muito boa e que não fez dinheiro. Eu conheço gente muito boa que não tem sucesso na carreira. Porque, às vezes, você tem sucesso na carreira, mas você não fez dinheiro. Às vezes, você faz dinheiro, mas você não é tão bom assim. Mas eu conheço gente com conteúdo, com capacidade incrível, mas não consegue deslanchar, certo? De hipótese nenhuma. Sei lá se essa porra é trauma de infância, se é alguma coisa... Parece um mistério. Eu falo, cara, esses caras vivem trabalhando para mim. Quando eles estão comigo, eles vão bem. Eles vão sozinhos e daí pouco volta. Volta falando, putz, me ajuda aí, arruma um negócio para mim aí, porque não tá dando. No mundo, na psique humana, o que tem o cara de sucesso que o de não sucesso tem? E aí até os outliers completos, por exemplo, Elon Musk é um outlier, um monte de gente é outlier aí. Até os outliers, o que você acha? O que você explica? O teu corpo explica? O que o Elton explica? Eu coloco isso tudo num lugar só. Inteligência relacional. Nós somos seres racionais, com reflexos emocionais, com base nas nossas ligações relacionais. Então, eu não acredito em inteligência emocional.
Porque, para mim, a emoção, ela é um reflexo. Se eu te disser que você está com um dente sujo, Você vai. e você vai olhar para o espelho e o dente vai estar sujo, você vai colocar o palito no seu dente ou no dente do espelho? Então, a emoção ela é um reflexo. Quando a gente tenta atribuir à pessoa um controle emocional para que ela tome decisões melhores, a gente vem para a razão. Espera aí, pense nisso, entenda isso, observe isso. Só que a razão dessas pessoas já foi sequestrada por causa das relações. Aí sim, você tem aí traumas, você tem bloqueios, você tem uma série de coisas que, para mim, nada mais é do que registro e utilidade de acontecimentos. De verdade, eu resolvo as coisas de gente grande de forma muito rápida, igual você faz, porque eu observo essas duas coisas. Porque, para mim, histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Caiu um negócio, quebrou, explodiu. Ele vai contar uma história, ela vai contar outra história, você vai contar outra história, eu vou contar outra história. Mas o fato foi um só, caiu um negócio, explodiu. Baseado na percepção de cada um. Baseado na percepção de cada um. A percepção, na minha opinião, é um reflexo da sua vivência. Reflexo da vivência, registro, repertório, só que existe também a referência. Porque muitas vezes o jeito que ele vai registrar não é o jeito que ele registraria. Você sabia que o cara que já foi pobre, isso eu vejo com todos os amigos, e até eu também, né, cara? Você tem medo de voltar a ser? O cara pede a Deus o seguinte: Deus, me deixa andar para os lados ou para frente, para trás nunca, pelo amor de Deus, por favor. Eu tenho um tio, para você ter ideia, a família da minha avó, que na verdade é a família do meu pai, eles vieram de Minas Gerais para a construção de Brasília, porque meu avô tinha falecido e era uma família muito pobre, sem pai, aquela coisa toda, uns 9 filhos, por aí vai. E um dos meus tios tinha um amigo que era mais pobre que eles, que foi morar na casa da minha avó. Então ele era muito pobre, de pular o esgoto para ir para a escola. E esse cara ascendeu na vida. Foi morar em Alphaville, lá em Goiânia, andar de Land Rover, aquela coisa toda, ganhou muito dinheiro. Só que ele ainda tem um olhar de pobre. Ele vê uma pessoa com dinheiro, o único conselho dele para mim era: guarde seu dinheiro, guarde seu dinheiro, guarde seu dinheiro. Aí um dia eu virei para ele e falei: tio, eu entendi o jogo, eu entendi a lógica da vida, eu nunca mais vou ser pobre. Quando deu a treta do Corpo Explica, esse cara pegou o carro dele, lá de Goiânia, veio aqui em casa, ele ficava o dia inteiro me olhando. E eu dava uns sorrisos para ele e tal. Aí teve uma hora que ele falou: é marketing? Ou tá acontecendo mesmo tudo isso? Eu falei: tá acontecendo, pô, olha aí os processos aí, ninguém vai abrir processo para marketing, já é exagero, né? Aí ele virou para mim e falou assim: agora eu acredito no que você falou. Você nunca mais vai ser pobre. Eu entendo por que eu quebrei 17 vezes. Eu entendo por que eu não podia ter dinheiro naquela época. E naquela época, se você me desse dinheiro, não era nem se você me desse oportunidade, se você me desse dinheiro, eu ia jogar o dinheiro fora ou aquele dinheiro ia me fazer muito mal. Porque eu não tinha a permissão para ter aquele dinheiro por causa das minhas relações. Então tem muita gente hoje que quando atinge um patamar financeiro, bate no teto. Quando passa desse patamar financeiro, as relações dessa pessoa começam a literalmente apitar. Aí vem a dívida, aí vem a cobrança, aí vem a disputa, por conta de registros dos acontecimentos do passado. Só que quando eu tenho esse registro, eu já não encaro mais o registro, eu encaro a utilidade. Tem alguém usando esse registro hoje por conta do que aconteceu no passado. Então, muitas vezes você tem um cara que você fala: esse é o cara que eu preciso para essa operação. Só que toda vez que ele ganha dinheiro, ele dá uma despirocada. Ou ele fica mal, porque toda vez que ele ganha dinheiro, a vida dele piora. De repente, esse é o cara que estudou, os outros irmãos não estudaram. Ele foi o único que se formou na família. Logo, ele sente que ele tem uma dívida com os outros 2 irmãos. Dependendo de quem forem os irmãos desse cara e do que eles estiverem fazendo e passando, toda vez que esse cara tiver dinheiro, ele vai sentir que ele é obrigado a dar esse dinheiro para lá. Aí deixou de ser na operação. Quando ele chega para a operação, ele é um gênio. Mas quando ele vai para casa, ele é um traste. Uhum. E aí a gente trata justamente essas coisas. Eu entendo o chão e o teto financeiro desse cara e qual é a relação que apita quando ele está no chão e quando ele está no teto. Vamos lá, agora você é meu terapeuta. Vou te contar como eu fui demitido em 2001 na terapia, do divã. Seguinte, eu morava no Rio de Janeiro, 2001, 2002, não recordo. E estava muito em moda todo mundo fazer terapia lá, os executivos. Não existia internet, não existia Instagram, não existia porcaria nenhuma, né, meu irmão?
Entendeu? O celular mal mandava um SMS, não existia nem WhatsApp. E, porra, sempre que você ia conversar com quem... Eu já estava numa situação financeira muito boa. Morava na cobertura no Rio de Janeiro, minha, sem prestação. Isso em que ano? Em 2001, 2002. Casado, solteiro, com filho, sem filho? Casado, sem filho. Tá. Eu tinha 32 anos de idade, aos 23 era um quebrado. Nessa época, eu já podia fazer qualquer coisa que o meu dinheiro eu emitisse. Não tinha poupado tanto quanto hoje, mas já tinha sobra de liquidez mesmo. E tinha fluxo, né? Tinha, além tinha fluxo de entrada e saída, tinha sobra guardada, tinha colchão, entendeu? Tinha colchão. Morava em cobertura própria de 500 metros quadrados, tava bem. E aí eu resolvi, um amigo meu, porra, você tem que fazer terapia e tal. Aí eu resolvi, fui lá, com uma mulher lá na Barra da Tijuca, saí do consultório do escritório, fui lá conversar com ela. A primeira coisa, ela sentou, me perguntou quem era, falou, abre o coração, qual o seu sofrimento? Deu uns 5 minutos, falei, nenhum não. Ela falou, como não? Não tem problema. Não, mas você tem um problema com o seu chefe. Não sou amigo dele. Você tem um problema na vida pessoal, alguma coisa. Parava assim. Não, o que você tem? Ele falou, eu sou feliz pra caceta, bicho. Eu nasci no bairro Nossa Senhora da Glória, lá em Belo Horizonte. Estudei na escola pública. Fiz a primeira faculdadezinha de meia boca. Aí, porra, eu entrei numa multinacional e eu tô aqui sentado na sua frente, cara, 8 anos depois lá, sou diretor da companhia. Se eu tiver que fazer alguma coisa aqui, é comemorar, moça. Era mais ou menos isso. Aí ela, mas você tem problema familiar. Eu falei, meu pai era um alcoólatra. Tá bom, seu pai... Eu falei, mas tudo que meu pai fez comigo me criou carcaça, me preparou para o mundo. E tal. Um bom registro. Aí me preparou para o mundo. Ele falava que eu tinha que ser mecânico, que eu não tinha competência para ser mais do que mecânico. Quando eu saí do exército, eu não tinha competência para ser mais do que soldado do exército. Aí eu fui dar aula, quando eu falei, não quero ser mais professor, falei, o que você quer da sua vida? Você não tem competência para ser mais que isso. Você tem que limitar a sua insignificância. E isso, para mim, veio o seguinte, vou provar para esse filho da puta que eu sou foda. E quando eu tinha 30 anos, eu tô aqui hoje, se você perguntar ao meu pai quem sou eu, ele vai falar, porra, com aquele caboclo ganha uma semana, não ganha no ano. Ele é o cara, ele é isso e tal. Eu não tenho problema, eu já perdoei, tá tudo certo. Não, você tem problema com seu pai. Sua mãe. Eu falei, tadinha da minha mãe. Boazinha demais, dona Isabel e tal, não sei o quê. Aí, depois dos 5 encontros, ela falou assim, cara, eu tenho um negócio para te falar. Você tem que ir embora, porque você tem um problema muito sério, que você não abre as suas dores. Eu falei, moça, mas é que eu já curei, eu tô bom. Não tá, não. Ela queria que eu caísse na lamúria e no vitimismo, e eu estava numa fase da vida, talvez, entre meus 30 e os 40, foi a fase que eu fiquei mais eufórico com as minhas conquistas. Por quê? Porque era um período recente de poder fazer as coisas que eu queria. E eu era muito bem sucedido na carreira profissional, e eu tinha os meus CNPJs que eram muito bem sucedidos. E naquele momento, velho, mas nada no mundo ia me fazer reclamar de alguma coisa. Porque eu não tinha, velho. Aí, velho, puta que pariu, eu tinha mulherada que eu queria no Rio de Janeiro. Era a fase, o êxtase da vida, entre os 30 e os 40. Entendeu? Então, aí eu fui demitido. Ela falou comigo que eu tinha um problema mais sério, que me aconselhou a procurar até um psiquiatra. O que você seria se você fosse o meu terapeuta? Quando eu começo uma conversa, motivo e objetivo. Por que você está aqui e onde você está tentando chegar que você não consegue. E se eu te falar um negócio, ela me fez a pergunta, por que eu estou aqui? Eu falei, porque todo mundo na minha empresa faz, inclusive com você. Foi o motivo. Beleza. E o objetivo? Não dei. Não tinha. Então, ali ela teria que ter dito, você não precisa. Possivelmente, ficou fundo para ela, porque ao final, ela deu um comando errado. Ao final, ela poderia ter dito, Lázaro, eu futuquei daqui, não apareceu nada. Eu futuquei daqui, não apareceu nada. Porque, para mim, tudo bem o cara ficar tentando pescar. Só que quando ele não acha nada, ele tem que devolver para a pessoa. Você não tem nada, porque o que eu mais encontro na cabeça das pessoas, sabe o que é? Resto de terapia mal feita ou bagunça religiosa mal feita. Sim. Porque a pessoa tinha que chegar e falar, Lázaro, cara, ou você não tem um problema, ou os que você tem não estão te prejudicando. Faça o seguinte, o dia que aparecer um problema, ou o dia que um desses aí te prejudicar, você me liga. Eu falo o seguinte, a religião ela tem um papel social muito grande. Ela tira as pessoas da droga, ela tem um papel social, independente de qual religião seja. E religião só tem esse papel social. Ela serve para domesticar o homem na face da terra, porque um homem sem fé, ele é bicho. Então ela tem um papel social mega power importante.
Neste dia lá, isso que você falou, a mulher podia ter falado assim, cara, eu não sei se você tá pronto, mas beleza. Não, ela continua afirmando que eu tinha um E problema. quando ela vira pra você e fala, procure um psiquiatra. Exatamente. Poxa, cá entre nós. Covardia. Faltou humildade pra dizer, ou eu não encontrei, ou você de fato não tem um problema. E tudo bem a gente não ter um problema. Se você virar pra mim, Elton, você aí, nesse momento aqui, em 2025, é capaz de me dizer que eu não tenho nenhum problema? Eu não sou capaz de te dizer. Mas desde que você não me apresente um limite, não tem por que eu te mostrar esse problema. Pensa assim, né? Eu falei pra ela que eu tava indo lá por causa daquilo, e ela me pegou num momento de euforia completa, de satisfação com a vida. E ela Pode ser que logo depois aparecesse o problema, entende? Exato, só que faltou tato na condução. E é muito fácil ficar igual pastor de igreja. Você tem problema com o pai, levanta a mão. Você tem problema com a mãe, levanta a mão. Se você já foi traído, levanta a mão. Se você foi abusado, levanta a mão. Se você já quebrou. Aí uma hora ela pega você por um aspecto emocional e aí vira uma bagunça. E era a fase do meu êxtase, irmão. É óbvio que depois desse período apareceram vários problemas. Talvez se eu tivesse voltado lá e falado, ah, filha, Talvez até ela queria que você me ajudasse, porque eu estou precisando resolver esse problema e eu quero alguém nem que seja para conversar. Mas você sabe qual é a diferença de um bom terapeuta para um terapeuta ótimo, de um bom mentor para um ótimo? Um mostra, o outro faz ver. E fazer ver é mais difícil. Eu também acho. Vou dizer um negócio. Um cara que eu admiro pra cacete, doutor Mário Celso Petralha, meu amigo. Eu fui seu conselheiro, mas eu que captei mais conselhos, né? O Mário falou comigo uma vez assim, Lázaro, a terapia para mim, ela serve para eu me entender comigo mesmo, porque ele fazia terapia. Aí eu falava, mas por quê, meu amigo? Não, eu chego lá, falo de negócio com o meu terapeuta. O que a porra do seu terapeuta entende de negócio? Mais do que você, que é um cara que fez um puta monstro do mundo dos negócios. Ele falava, mas por isso mesmo. É que lá eu faço a pergunta e eu dou a resposta. E ela me ajuda a eu mesmo dar para mim a resposta. Ele está lá para me ajudar e eu descobrir meu caminho. Então, no mundo dos negócios, você não sabe nada. Mas ele me ajuda, um cara isento de business, sem opinião formada, a tirar o melhor de dentro do meu conhecimento. Faz sentido? Vai olhar o ponto cego dele. Não faz sentido? Total. Ele falava isso pra mim. Total. E eu até hoje eu nunca fiz terapia, tá? E ele falava, você tem que fazer, mas você tem... Aí eu contei essa história pra ele, ele falou, mas o viés tá errado. Ela não tinha que falar do seu problema. Ela tinha que te ajudar a fazer você se encontrar no seu melhor para você realizar mais. Que é o que esse cara fala que fazia pra ele. Nas relações familiares e no business. E eu só entrei nesse assunto por quê? Porque faz parte do seu core business, né? Total. A cabeça humana. O meu negócio hoje é total gente. Então, eu atendo atleta, eu atendo músico, eu atendo empresário, eu atendo dona de casa. E o meu público, hoje nós temos, só na base de clientes, mais de 110 mil aliados. Com amostragem de gregos a goianos. Você tem um juiz e um motoboy de Uber ali dentro. Deixa eu te falar uma coisa, então. Então, dentro desse negócio. Como é que é a cabeça de um cara de sucesso? A cabeça de um ponto cara de vista sucesso, seu. do meu ponto de vista. E vai variar, né? Vai variar a forma como esse cara está construindo, usufruindo e medindo o sucesso. Então, a sua métrica, ela tem que ser individual. Ela é sua. Às vezes, o que é sucesso para você não é sucesso para mim. Vamos colocar os tá caras bem-sucedidos, resolvidos, dentro dos nossos padrões sociais, com a cabeça desse cara e o que difere ele do restante. Beleza. Eu vou te dar primeiro a minha métrica, que é um conjunto de saúde, dinheiro, aí eu falo de carreira e etc e tal, e família. Para mim, se o cara ferrou uma dessas áreas, toda vez que ele bate na minha porta, é esse lugarzinho que apita. As pessoas chegam nesse lugar por caminhos completamente diferentes. Agora, só chegam lá os livres. Sucesso, felicidade, prosperidade depende de liberdade. Então, as pessoas são muito presas ao que as outras pensam, ao que as outras fazem, ao que as outras não fazem, ao que as outras esperam. E aí você tem um arcabouço de prisões familiares, culturais e religiosas. Para mim, essa é a bagunça. Pega um cara de sucesso e diz para ele dizer não para quem quer que seja. Ele fala não para um do mesmo jeito que ele fala não para o outro. Total. Dizer não é melhor do que dizer sim, às vezes. Especialmente quando você precisa dizer. E só consegue dizer não quando não tem que ser dito o livre. Ah, mas a pessoa vai sofrer. Mas, poxa, ela é adulta. Mas nós crescemos, Lázaro, educando as crianças da seguinte forma.
não faz isso porque papai do céu vai ficar triste. Aí a tia chega lá, pede um abraço, a criança não quer dar, mas não faz assim, a titia vai ficar triste. O que a criança está aprendendo? Eu tenho que fazer o que tiver que ser feito para que os outros não fiquem tristes perto de mim. E muitas vezes esse é o cara que você precisa colocar numa operação porque ele é o gênio dos números, mas ele não está performando bem porque tem alguém ficando triste com ele porque ele está se separando e ele é religioso. E na cabeça dele, Deus vai ficar triste porque no fundo quem está ficando triste é o irmãozinho. E aí você pega um cara que tecnicamente, profissionalmente tem uma maturidade absurda, mas emocionalmente se comporta ainda como uma criança. Tá bom, então eu vou ficar nesse casamento, que eu não gosto mais dessa mulher, só para você não ficar triste. Só que ele vai trabalhar na sua empresa com a cabeça daquele relacionamento e aí alguém deu um bom dia para ele diferente e ele pensou, nossa, eu queria era uma mulher dessa. E no outro dia, a mulher fez algo para ele e ele se apaixonou por aquela mulher. Porque, na verdade, ele já se desapaixonou da outra e na cabeça dele, ele já virou um impuro e tudo que você quer é que esse maluco resolva os números daquela empresa. E ele está ainda amarrado naquela coisinha de não deixar ninguém triste. Cá entre nós, não dá para ir rápido, não dá para ir longe, não dá para fazer nada grande sem deixar um monte de gente triste. Total. Até porque, se você fizer alguma coisa grande, você vai estar engrandecendo um monte de gente, carregando um monte de gente. Mas sempre vão ter os insatisfeitos. Sempre. A vida me mostrou isso. Os insatisfeitos faz parte da sua vida. Quando a gente entra numa empresa para recuperar 10 mil empregos, a gente vai ter que trocar senha. Exato. A liderança, principalmente. E perceba que muitas vezes você chega numa empresa e diz, ok, eu preciso trocar fulano, fulano e fulano. Você fez uma análise técnica. Técnica. E muitas puramente. vezes quando o dono ou o gestor que está lá acompanhando o processo diz, mas esse aqui não mexe, esse pedido foi emocional e relacional. Então, se a gente começar a medir inteligência relacional do jeito que a gente começou a ouvir e medir inteligência emocional, a gente vai mais longe. Como essas pessoas se relacionam com os iguais, com os superiores e com os inferiores. Porque se ele se relaciona demais com os inferiores, ele não pode subir, porque senão ele se distancia. E se ele distanciar, isso frustra ele. É isso? É isso. Ele não tem permissão para ser o que os outros não são, para fazer o que os outros não fazem e para ir onde os outros talvez não irão. Um líder, para mim, é gente que move gente. E os números, todo número 1 de qualquer empresa, a essência dele está na competitividade. Sim. E no prazer de realizar. Depois vem a colaboração. E, obviamente, esse cara é intenso e muitas vezes até agressivo. Não, total. Assim, é assim, ó. Um líder é gente que move gente. Ele tem que mover as pessoas sem precisar mandar. Papo 1. Tem que inspirar. E esse líder, para ser número 1, ele tem que ser altamente competitivo, ele tem que ser apaixonado pelo verbo fazer e ele também tem que ser colaborativo, mas em terceira instância. Por quê? Liderança colaborativa forma bons colaboradores, mas não forma líder. Líder é ambição e capacidade de realização, o número 1. Presidente de empresa é isso. Outro dia um cara brigou comigo falando assim, você está antigo, hoje é só gestão colaborativa. As mulheres estão vencendo com a gestão colaborativa. Vão ser excelentes colaboradoras. Mas a princípio é capacidade de realização, apaixonar pelo verbo fazer e ambição. Não estou falando de antiética, porque aí a gente já tira. Isso não, isso não entra em negociação. A gente está falando dentro das margens corretas. Dentro das margens corretas, isso não entra em negociação. E dentro desse... Primeira pergunta, você concorda com isso? Segunda é o seguinte... Esse líder, quando é ele com ele mesmo, o que esse cara tem que trabalhar? Eu trabalho o seguinte, minha consciência, minha razão e minha emoção, mas nessa sequência. E meu travesseiro. Minha forma de conversar com Deus é no meu travesseiro, não na igreja. É no meu travesseiro. Mas cada um é cada um. Claro. Cada um é cada um. O que é, se você, primeira coisa, você concorda com isso, e que conselho você dá para esse cara que acabou de montar um negócio dele e ele precisa exercer essa capacidade de liderança. Ele precisa construir algo sólido, porque se ele construir algo sólido, ele está construindo o social no planeta, porque a única forma de desenvolver o social é através de geração de emprego, geração de riqueza, o resto é balela, o resto é assistencialismo. É através disso. O conselho se dá para esse cara, ele com ele mesmo, porque você falou uma coisa certa, a maioria das guerras, as principais crises são as internas. A crise externa é 20% do problema. 80% está na sua mão. Só que a crise interna atrapalha você fazer os 80%. Isso eu vejo dentro das companhias. Como é que você fala para esse cara trabalhar isso? De uma forma prática. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Como é que você explica esse cara? Primeiro, você concordou.
Colaboração, primeira missão, capacidade de fazer. Esse é um bom líder para ser o número 1 de tudo. O que esse cara tem que trabalhar no dia a dia dele? Como é que ele tem que fazer para ele poder evoluir? Porque a gente tem dificuldade de achar esses caras no mercado. Quando o cara chega lá, às vezes, o ego atrapalha ele. A vaidade atrapalha ele, porque aí começa a atrapalhar a colaboração. Fica só muito eu. Para você que está vivendo essa situação, a frase é: o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal. Se você pudesse pegar esse cara, desligar todas as relações desse cara por um tempo, ele ia voar. Ele tem que parar de se importar. Às vezes é âncora. Total. É mesmo. Total. Dá exemplo mais claro para essa turma. Lázaro, quem não te conhece ou quem não gosta de você não tem poder de te ferir. Nunca. Porque não tem acesso. Não, só pode me ferir quem eu permita. Ninguém pode fazer mal sem o seu consentimento, irmão. E ninguém faz mal de longe. Não. Tem que ter acesso. Tem acesso. Então, quando eu digo, o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal, essa parte do mesmo que não seja por mal é extremamente importante. Não foi por mal. Não foi por mal, mas fez mal do mesmo jeito. Então, muitas vezes o cara está aqui, ó, na chance da vida dele. Pressão, desafio, oportunidade. Isso não machuca a gente. Que dia que a pressão te machucou? Imagina. Que dia que a intensidade te machucou? Eu costumo brincar que pressão, burnout causa estresse em Carapicuíba, em Tulum, em Saint-Tropez, em Milão, não causa não. O cara que tem um burnout e cai com a cara no teclado, não foi a empresa que ferrou a vida dele. É porque esse cara não tinha uma casa decente para voltar. Também. Quando ele chegava em casa, ele tinha um inferno maior do que aquele. Ele só dava conta de ficar naquele lugar. Então, o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Teste a sua capacidade de deixar ir e de deixar para ir. Cara, esse cara falou um negócio aqui que é uma tese que eu tenho, né? Se você tem um porto seguro em todas as áreas da sua vida, pressão no trabalho não te mata. Não mata? É isso mesmo. Rapaz... Eu sempre falei isso. Só que criticam muito o Lázaro quando fala isso. Se você tem um porto seguro, onde cuida das suas emoções, a pressão do trabalho, o estresse do trabalho não te mata. Eu acredito tanto nisso, que se eu estiver numa mesa competindo com um cara da nossa idade aqui, e ele não tiver uma aliança dessa na mão, ou é uma fase transitória desse cara, ou ele é menor que eu, porque ele não tem coragem de se entregar para uma mulher, ele não tem coragem de bancar uma mulher, ele já tem problemas. Entende? Se ele não tem filho... Ah, Elton, você mede as pessoas assim? Meço. Se eu perder para um cara que cria samambaia, eu vou falar o quê para os meus filhos, pô? Entende? Então, qual é a capacidade que as pessoas têm de seguir apesar dos outros? Porque enquanto o cara está tentando construir a parada dele, tem um monte de gente que às vezes está doente, às vezes está levando chifre, às vezes está com a agiota na porta. Poxa, peraí, você ama e é amado por uma lista de pelo menos 50 pessoas. Não dá para você avançar só quando todo mundo estiver bem e quando todo mundo estiver bem com aquilo que você está fazendo. Então, peraí, o teu rolê é o teu rolê, o meu rolê é o meu rolê. Relações saudáveis exigem vínculos fortes, mas também exigem limites claros. E o brasileiro acha que colocar limite é frieza, é egoísmo. Peraí, não é egoísmo eu querer viver a minha vida e deixar você viver a sua. É egoísmo você querer que eu viva a sua vida ou que eu deixe de viver a minha. Então, peraí. No casamento, eu acho isso ainda mais profundo. Você querer que a outra pessoa vive a sua vida em função de você é um sinônimo de egoísmo fodido. Nos filhos, com os filhos. Quando você está no casamento, Lázaro, quer saber a verdade? Isso é fácil. É só um combinado que não ficou claro. Agora, quando o cara precisa dar satisfação ou compensar a mãe, o irmão, o tio, a ex, o pastor da igreja, o padre... Cara, se eu falar o que eu acredito de Deus, as pessoas vão se assustar. Porque, para mim, essa galera toda de hoje em dia aí são o que eu chamo de discípulos da teologia de Meneghel. Qual é a... Depois você vai explicar, explica ela. Você sabe por quê? Quando isso vai para a empresa, se eu estou falando com um afegão médio, ok, esse cara precisa de afeto. Existe uma coisa que eu chamo de escada da maturidade. A gente começa a vida buscando afeto. Eu quero ser visto e amado. Aceito. Depois, isso é pouco. Eu passo a buscar o quê? Reconhecimento. Eu quero ser aceito naquele meio, mas naquele meio eu quero ser especial. Eu quero ser reconhecido por alguma coisa. Isso é legítimo. Depois a gente começa a buscar recompensa. E a parte da recompensa é, eu não quero teu elogio. Eu não quero teu parabéns. Eu quero teu dinheiro.
E quando a gente fala isso abertamente, a galera que está na camada do afeto vira e fala, mas qual é a sua essência? Tudo que você quer é o dinheiro? Sim, eu saí da minha empresa para vir aqui resolver a sua, que é o que você faz, em troca do teu dinheiro, em troca de 10% do dinheiro novo. E se você não me pagar, não importa quanto você me elogia ou quanto você gosta de mim, Você não vai me ter aqui. você não vai me ter aqui. Exatamente. Beleza. Depois dessa camada, a gente vem para o sentido, que é o cara que já está com os boletos pagos, aí ele deita no travesseiro e pensa, para que vale a vida? O que é o amor? Então essa discussão é a discussão dos 40 para frente. Agora eu vejo essa galera aí de 25, 30, não Todo pagou fudido. boleto, não Fudido. contratou ninguém, falando de sentido, buscando um sabático, tá fugindo. E aí, por último, você tem o legado. Então, legado é coisa de quem pagou os boletos, entendeu o sentido da vida e fala, vou deixar algo maior. A galera que está empreendendo precisa se libertar para subir essa escada. Você está empreendendo, irmão, não é por afeto, não é por reconhecimento, é por dinheiro. Se a busca pelo dinheiro na sua casa ou na sua religião faz você ter descrédito, mas agora ele ficou mercenário, agora ele ficou egoísta, esse cara desce, ele abre a mão do dinheiro para não perder o reconhecimento. É aquele cara que quer provar que ele enriqueceu, mas ele ainda é do bem. Para algumas pessoas, esse reconhecimento é mais importante que qualquer coisa. Mais importante do que o dinheiro. E quando você dá o dinheiro, ele perde o reconhecimento. Ele abre mão do dinheiro e fica no reconhecimento. Entendi. Entendeu? E esse cara literalmente não amadurece por causa dessas relações que ele tem. Mas vamos lá, eu que tô chegando. Vamos fazer um bate-bola. Bora. Então, bate-bola. Maior erro que você cometeu como empreendedor ou maior erro que você cometeu que você se arrepende? Ter demorado para pular fora de algo que eu deveria ter pulado. Show de bola. Qual a qualidade mais importante no ser humano e depois a qualidade mais importante no líder? Para mim, transparência. Nos dois? Nos dois. Recurso que mais impactou sua jornada? Seu recurso. O que mais impactou positivamente sua jornada? Minha capacidade de estruturar e explicar coisas, criar métodos. Talvez essa seja uma das únicas coisas que eu seja de fato muito bom. Uma frase que define seu pensamento. Duas. Porque era uma só, tá, turma? Mas esse papo aqui pegou meio pro lado da vida, então eu quero duas frases que definem seu pensamento. Uma sobre o negócio e outra sobre a vida. Uma sobre negócio. Dificilmente você vai fazer algo incrivelmente grande e rápido sozinho. Sobre a vida. Sobre a vida. O fato de você acreditar em algo não obriga isso a ser verdade. 100% de acordo. A fé te engana. Muito. Então vamos lá. Qual a maior transformação que você viu acontecer na vida de alguém por conta do seu trabalho? A pessoa se livrar do câncer, da depressão e entender por que os filhos estavam adoecendo por causa das decisões e relações dela. Isso é bizarro. Eu já vi coisas absurdas acontecerem na parte de saúde e isso ainda me arrepia. Porque quando é dinheiro, quando é relacionamento, é mais fácil até eu acreditar. Agora eu já vi coisas que eu falava, uau, isso realmente é grande, isso realmente assusta. Eita. Então vamos lá. O que ainda falta para conquistar? De verdade, eu estou em busca do Nobel, mas sei que está longe. Mas tudo que eu faço hoje é para esse caminho. É o que me norteia. Isso me aproxima desse lugar? É a pergunta que eu me faço. Se você tivesse de ensinar alguém apenas uma coisa, o que seria? Liberdade. Né? Liberdade nas relações. Liberdade de quem te ama. E para finalizar, qual a maior fraqueza humana, na sua opinião? Maior fraqueza humana, uma, na sua opinião. A percepção equivocada que a gente tem de amor. Amigos do Padrinho, eu espero que vocês tenham gostado. A gente começou um podcast focado no business, marketing digital, on e off. Entramos na filosofia, entramos na mente humana e esse cara vai voltar para defender a teoria que ele acredita que pode ajudar você. Aí não vai ser o Padrinho aqui não. Eu venho, apresento, vou ficar quietinho assistindo ele contar para vocês qual que é a teoria que ele... A teoria não, o conceito, né? Teoria, pode trabalhar dessa forma. Pode ser da forma? Pode. Conceito que ele acredita
que pode transformar o seu negócio e você, porque eu também acredito. A primeira transformação tem que ser interna para depois fazer externa, né? A pior crise é interna. Nenhum homem que não cuida dele não vai cuidar do business. Business é secundário, perto de você mesmo, né? E aí, meu amigo, eu queria muito agradecer a sua presença. Acho que tem um tempão que a gente está marcando você vir aqui, as agendas não batem, mas a fim que bateu o tanto que durou. Eu acho, Davi, eu acho que foi o mais durado, o mais longo até agora. O Fábio foi o segundo mais longo. E o Fábio também, porque entramos na medicina. Legal. Aí começamos a falar de medicina aqui, aí as coisas... Ele é um médico empreendedor, entrou na medicina. Então, você está na lista aí dos 2 podcasts mais longos. Agora eu espero que você que esteja assistindo não seja preguiçoso e assista até o final. E mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceitado e por ter feito tanta contribuição inteligente. Eu acho que gente inteligente junta produz mais e esse é a lei da vida. Sempre. Obrigado você pelo convite e parabéns pelo trabalho que você está fazendo e pela coragem que você está tendo de assumir um lugar que eu sei que às vezes não cabe você. Mas você tá indo lá e, cara, vai porque tem gente que precisa te ouvir. Faz acontecer. Afiliados, obrigado pela audiência. Lembrando de 2 coisas, tá? Se a sua empresa está precisando fazer um turnaround, se você está em dificuldade financeira, está a fim de sair do ciclo negativo positivo, está com caixa comprometido, Grupo Optimize Consult. Lá dentro você tem auditoria, contabilidade, jurídico para tributária, área jurídica para estresse, área civil. Lá dentro você tem um time completo para ajudar você a resolver o seu negócio. Além de um time de consultores, todo mundo cabeça branca, especialista em turnaround. Então, busca lá, clica aqui, entra lá e conheça mais do Grupo Optimize. E também, se precisou mudar o seu time, educação corporativa, Capital Upgrade. Melhor empresa de educação corporativa que você pode ter. Conhecimento profundo, denso. Clica aqui, conhece um pouquinho mais os treinamentos que existem na Capital. E hasta la vista, até o próximo episódio.